E aí, rapaziada, rapazes, moças, senhores e senhoras, vocês que estão aí do outro lado, eu não sou muito de fazer esse tipo de vídeo, né? Porque eu gosto de jogar, de fazer live, estar escutando minha musiquinha e, e assistir conteúdo. Mas dessa vez, eu, sim, algumas pessoas vão entender, outras não vão entender o que eu vou falar. Mas é sobre essa questão, as pessoas estão tá tendo muito vídeo hoje em dia sobre a questão do Cristo, marca da besta e principalmente o arrebatamento. Quer pessoas que são boas em fazer escatologia bíblica do Apocalipse, né? Essas aí estão aproveitando para botar conteúdo e tá certo. Tipo, eu sei que infelizmente tem muitos falsos profetas, profetas sendo profetas do Apocalipse, mas não do Apocalipse da Bíblia, mas profetas do Apocalipse de meu candidato perdeu, aquele candidato que tá ali não é o meu. Tá tendo muito desse tipo de profeta que profetizam contra a sua nação, mesmo que a metade seja da igreja, e essa metade da igreja esse 50% esteja na igreja, de 50% vamos arredondar para 100, 40% vive em santidade e 60% não. Ou menos, né? Que aí que faz um número, daria aquela caída, mas a pessoa se esquece que por amor dos 10, Deus pouparia Sodoma e Gomorra. Aí aqui tem muito mais do que 10, eu creio em nome de Jesus. Mas voltando ao ponto, infelizmente, alguns profetas do Apocalipse, atualmente, tá fazendo cair descrédito quando um profeta verdadeiramente aparece e dá uma profecia real. Agora, como eu queria falar assim do livro de Apocalipse, tipo assim, eu não sou muito bom em estar declarando capítulos e versículos, mas eu sei que está lá escrito que lá fala sobre os selos, fala sobre as trombetas e fala sobre os cálice da ira, e fala sobre a primeira besta, sobre a segunda besta e o falso profeta. Olha, no meu entendimento, de todos os impérios, assim, porque no mundo sempre houve potência. Mas se você levar o que é relativo à quantidade de população que vive naquela época, onde está o centro de poder no mundo, a capacidade de influenciar aquele mundo, tem gente que não considera, às vezes, aquela nação como se tivesse sido um grande império. Mas para aquela época foi um grande império, não hoje em dia. Hoje em dia pode ser considerado uma potência. E tem. É, o que é uma besta? A besta significa um grande poder. Então é algo assim, que leva uma nação. E tem uma nação tem que ter. Tipo, tem aquele que eu te falo assim, de pequenos animais, representação de animais, que são assim nações potentes, né? Isso que seria uma nação potente. Agora, como aquela nação, que é aquele país, começa a ter influência por todos os outros, aí já começa a ter escala de um animalzinho para uma fera, uma besta. Nem todos os grandes impérios, ao decorrer desses 2000 anos para cá, vão estar ali na Bíblia, porque quando tinha uma potência ali, tinha outra potência ali. Aí, quando naquele império cresceu, sumiu. Mas sim, o grande império vai ser aquele que vai ser importante ali na Bíblia, que reúne as profecias. Tá, voltando lá para a época de Daniel, quando Nabucodonosor, porque Nabucodonosor, cara, teve aquele sonho e não falou o sonho.
Porque aquele sonho foi tão amedrontador que ele falou: "Olha, vocês aí que se dizem feiticeiros, magos", os estudiosos, os magos eram os estudiosos, entendeu? Quem tinha doutorado era mago, tá entendendo? "Vocês aí, ó, os sábios, vão ter que falar o meu sonho e interpretar sobre ele. Senão eu vou mandar todo mundo de Vasco." Desculpa aí pela gíria, tá? Mas é pra te distrair um pouco. Não pra distrair do que eu tô falando, mas pra ficar não tão pesado assim. E aí, Daniel, né? Falou: "Olha, Daniel, o rei vai matar a gente aí." Daniel: "Não, espera aí deixa que eu. Dá um tempo aí que eu vou orar." Aí eu revelou pro Daniel, aí ainda deu a interpretação pra ele. Porque agora, antes de falar sobre isso, vocês têm que entender que, olha, na época de Abraão, depois do grande dilúvio, eu não sei quando, assim, em data, quando Deus criou Adão e Eva. Nos meus cálculos, mesmo que eu me baseie na genealogia e tente arredondar os gargalos que a gente, ou que possa ter, eu ponho assim que de Adão e Eva até o dilúvio foram 6.000 anos. Aí no dilúvio foi, assim, comparado à nossa época atual, foi mais de, não foi 7.000 anos, foi mais de 6.000 anos, foi 6.000 anos e algumas coisas. Depois do dilúvio lá que o povo começou a ficar, sim, a encher a terra, começou já nesse novo ciclo, que foi há mais de 6.000 anos, que é o dilúvio, né? Depois do dilúvio, nesse novo ciclo veio a rebelião. Ah, Rony, mas olha, cara, a gente sabe que Noé e a sua esposa, que Noé veio da linhagem de Sete e, e teve seus filhos, mas a gente não sabe a linhagem da esposa de Noé, a gente não sabe a linhagem das esposas dos filhos de Noé. A gente não sabe se uma das esposas dos filhos de Noé pode ter sido uma das filhas dos homens, porque a gente não sabe, né? Há uma probabilidade de ter tido, porque você vê que depois do dilúvio apareceu gigante novamente, ou possa ter uma condição para genética para poder aparecer gigante, que seria alguma questão assim espiritual, ou um tipo de relação que não possa existir e acabou que tendo, né? Mas sim, eu tô falando da questão da grande rebelião. Aí nessa rebelião aí, que vem a Torre de Babel. O problema é que a gente fica muito focado na torre. Aí quando fala uma torre que toca lá no céu. Gente, não é um arranha-céu. É só o fato que era uma torre alta. E que a humanidade, em vários lugares do mundo, e principalmente da onde começou essa torre, que lá por rumo da Suméria, Iraque, fizeram assim os seus primeiros zigurates. O que é que ele significava? É, para que era para poder chegar até o céu, né? Questão espiritual e começou ali a idolatria novamente. Antigamente eu acreditava que não existia idolatria antes do dilúvio, até você saber que o corpo da esfinge é antediluviano, mas não a cabeça, mas o corpo dela é antes do dilúvio. Existe, existe marcas de água lá nos pés dela, que a água assim ficou por um bom tempo ali, de chuva. Aí eu só sei que teve a questão lá dessa torre, só que a questão é, aqui vai o ponto, às vezes a questão não é se o homem não podia construir um arranha-céu, a questão era a rebelião. Olha,
vamos ficar aqui junto pra gente não ser espalhado. Vamos pra gente não ser espalhado aqui, vamos ficar daqui junto. O primeiro ato de rebelião foi ali. Aí isso que Deus olha assim, não se agrada, eis que esse povo é só um, e confunde as línguas deles, e assim as línguas vão ser distribuídas como se fosse por tribo, conforme vai aparecer, conforme as etnias que vão sair dali. E ali tem a confusão das línguas. Mas só que tem povos, me desculpa aí se tem algum chinês aqui, mas tem povos que herdaram o legado da Torre de Babel. Entendeu? O legado que nasceu em Babel foi herdado ali. Tem muitos povos que herdou aquele legado. Porque um dos legados da Torre de Babel é controle. É uma civilização que tem um controle. Tá entendendo? Uma rebelião contra Deus, uma civilização que tem um controle. Aí quando eu falo, a China tem 5.700 anos, quando ela surgiu, quando as tribos chegaram lá e foi fundada. 5.700 anos. E o dilúvio foi 6.000 e alguns poucos anos. 6.000, sim, pode ter sido 6.100, 6.200, foi por aí o dilúvio. Como tu fala que o dilúvio foi por aí? Porque no, no Brasil, em vários lugares do continente, eu vou encontrado requisitos de povos que habitaram aquela região, assim, mas assim, povos assim tribais que habitaram aquela região assim desapareceram há 6.000 anos. Olha só, você tem no Brasil povos que desapareceram há 6.000 anos e um povo e uma nova civilização, de uma civilização que começou há 6.000 anos lá na Suméria, né? Torre de Babel. Aí depois 5.700 anos da era atual, assim, comparando, jogando até o passado, tem a China, povo bem antigo. Aí das várias descendências que tiveram, depois veio Hebe, até chegar a Abraão. Abraão, 4.025 anos atrás. Povos antigos, né? Porque a gente não entra na nossa cabeça por fato de ser uma nação que, às vezes eu falo assim, às vezes o problema da América, por fato de ser um povo novo, às vezes é um povo assim de resto de outras nações. Um pouco de africano, um pouco de europeu, um pouco de nativo. É isso que a gente é. Então, a gente tem um rei na barriga que a gente não consegue analisar as coisas do passado. Tá, mas voltando aqui pro assunto Torre de Babel, porque ali era uma rebelião, ali era uma questão assim de poder pelo Nimrod, né? Que Nimrod, conhecido como Gilgamesh, Gilgamesh tem a sua epopeia e tudo. E como você tem uma rebelião, no início a rebelião começou com idolatria. Você vai botar um sistema de crenças, você vai montar, fazer uma cidade, né? Porque uma cidade era suficiente para ter um rei, para aquela época, não para os dias atuais. Suficiente para você poder ter um rei. E questão militar e tudo, né? Ele era considerado assim, um homem grande, assim, forte, um poderoso caçador, como a Bíblia fala, diante de Deus. Um tanto assim que tem ele assim segurando o leão, mas fizeram um desenho dele grandão, como se fosse um gigante. Sei que tem essa história aí, tem a questão do Nimrod. Ao que parece que Nimrod é um dos descendentes de Cã. E aí, quando a gente vai falar de Cã, vai falar assim, porque os africanos foram amaldiçoados, porque Cã viu o pecado do pai dele. Não, não foi Cã amaldiçoado. Quem foi amaldiçoado foi Canaã. E segundo a fábula judaica, a terra que Canaã ele resolveu habitar não era a terra para ele, era a terra para os descendentes de Sem. Tanto que Canaã deveria ter habitado o norte da África. E numa parte mais do sul foi um dos cuxitas, que era um descendente de Cã também.
Aí o que parece também um descendente dos Babilônia, também era um descendente de Cã. A maior parte dos descendentes de Jafé, eles subiram, foram lugares como Grécias, é, é, como Rússia, talvez Turquia, né, se eu não me engano. Uma boa parte da Europa são descendentes de Jafé. Aí você tem Sem, né, que habitou aquelas terras, que era o filho mais velho. Aí supostamente o Éden poderia estar por entre aquelas terras. Tá. Aí voltando de novo aqui para o assunto aqui de Babilônia. Se você for comparar, Babilônia não, de Babel. Se você for comparar, tanto que, tem um detalhe, o Babel era o início da primeira besta, mas Deus não, nada de besta aqui, a humanidade mal já voltou um dilúvio aqui, vocês vão querer só ser só um povo, só uma língua, sistema econômico e religioso, porque era rebelião. Quando eu falo, quando uns amigos meus reclamam assim, por que você está falando de calvinismo, positivismo? Coisas relacionadas assim, algumas crenças assim que são relacionadas assim ao ateísmo, que eu falei, mano, no final de tudo isso tem a ver com Deus. Você é ateu porque não quer, você escolhe ser ateu porque não quer acreditar em Deus. Que pode não ter fé e não acredita naquilo que não vê. Aí você procura um sistema que seja ateísta, mas aquele sistema ateísta não foi feito para você. Ele foi feito para poder apagar Deus, entendeu? Questão econômica, questão do mundo, civilização. Olha, aí um outro exemplo do legado de Babel, tipo, além da China ter levado parte desse legado com ela, pode ver assim que eles formaram um país, aí veio as dinastias depois, assim, que no início não foi mel para eles, né? Depois veio dinastia, escrita, química, que é a alquimia, né? Um imperador que queria ser imortal, as suas filosofias. Eu só sei que, como eu falei aqui de Babel, alguns lugares do mundo levaram a rebelião de Babel, como você tem a epopeia de Gilgamesh, que o foco ali, eles mudaram tudo sobre a questão, porque até antes do dilúvio, mesmo quando tivesse a idolatria não era tão grande do dilúvio, como passou a ser depois, depois do dilúvio. Antes do dilúvio, a idolatria não era tão grande, mas depois do dilúvio passou a ser. O problema é que antes do dilúvio, uma coisa que era mais questão da idolatria, que começou a aparecer grandes reis, homens que se tornaram gigantes perante a terra e devoravam tudo. E é porque a questão assim do nível de cabeça deles, o nível de tecnologia deles, a esfinge que foi feita na época deles. E deixa eu ver mais outro ponto aqui. Até na Bíblia fala quando Caim, né, teve um filho com uma das suas irmãs, porque tem um cara que meteu assim, prima, o cara, Adão e Eva não tinha irmãos e irmãs, foi com uma irmã dele, que naquela época era normal, às vezes, nascer casal de gêmeos ou não, mas nascia, quando nasceu um filho homem, nasceu uma filha mulher junto. Adão teve várias filhas, porque quando a gente fala dos três principais, mas ele teve muitos filhos e filhas, cara. Às vezes vinha gêmeos, casal de gêmeos, às vezes o cara já nascia já com um game over, já que ele já nascia com a esposa agarrada nele. Ai, ai. Olha, só sei assim que o Caim, ele fundou a primeira cidade e estabeleceu o primeiro rei. Mas ali não foi considerado um ato de rebelião. Só diz a história dele, que ele teve um filho lá com a sua mulher, deu o nome do filho, fundou uma cidade com o nome do filho dele, que seria uma cidade com o nome do. Geralmente, as cidades que levavam o nome de um filho era a cidade o nome daquela cidade é porque o rei tinha o nome da cidade. Tem essas questões assim, que às vezes o nome daquela família vai ser o nome da cidade, que é um.
rei ali. Tanto que o primeiro rei foi o filho de Caim, assim, na humanidade, porque Deus já era um rei e Caim já sabia disso. Caim já sabia disso. Ai, tá. Agora vamos direto ao ponto. Voltando pro legado de Babel. O legado de Babel, ele é espiritual. Então, o espiritual, ele é religioso ou não religioso. Ele é econômico, ele é dominância. Uma rebelião que nasceu e está até os dias atuais. E sempre, mesmo que a pessoa que passa rebelião não tenha fé nenhuma em Deus, mas é contra Deus. Porque as coisas que ela faz é contra Deus. O comunismo nasceu de um judeu que era ateu. Ele era da etnia dos judeus de Judá, pode ser um benjamita, um levita, ou um cara da tribo de Judá. Ele podia ser um dos três aí, mas só que depois né, de ser cativo na Babilônia, eles começaram a ser chamados foram começar a ser chamados de judeu, né? Todos. O cara que era da etnia dos judeus, mas ele espiritualmente, questão religiosa, ele não era judeu. Karl Marx criou o comunismo. Às vezes uma pessoa com uma capacidade intelectual, ela, ela pode impactar a humanidade. E impactou, porque ele criou um pensamento ali que se tornou um espírito, mas que já atuava, esse espírito aí já atuava desde a época que João falou, olha, o espírito do anticristo está no mundo, que é aquele espírito que nega a Deus, aquele espírito assim que ele não é assim, o espírito às vezes ele não é só um demônio, é um ideal, é uma doutrina, entendeu? Que se torna algo espiritual, que as pessoas vão herdando aquilo. Como João Batista, que andava no espírito de Elias, não porque ele era a reencarnação de Elias, é porque ele seguia a doutrina de Elias, seguia o ideal de Elias, seguia o caminho de Elias e o propósito dele. João Batista é um exemplo. Assim como Elias dele dele uma lapada no Acabe e na Jezabel. João Batista fez a mesma coisa com Herodes e a Herodias, por causa do pecado deles. Até em cima dos sacerdotes, né? Que aquele período foi o período de maior corrupção do sacerdote do templo. Porque alguns deles estavam assim com Roma, outros estavam assim com suas verdades. E justamente daquele período que Jesus veio, né? Período de maior corrupção do templo. Tá, mas voltando aqui por espírito do anticristo, o espírito do anticristo, assim, é como eu falei da questão da besta, né? Do que é uma besta, que é para começar. Ela tipo, já não nasceu besta. Tem um processo que vai levar aquilo a se tornar uma besta, não. Porque, porque tá, aí para poder falar isso, eu tenho que voltar a falar de Nabucodonosor, daquele sonho que ele teve. Aquele sonho que Nabucodonosor teve, viu as estátuas, e a interpretação que Daniel teve de cada besta que vinha, né, aquelas feras que ele viu, que representava cada parte. Era ouro, prata, aí tinha outro, né? Acho que era o bronze e o ferro, que seria Roma. Aí, só que aí não acabou. Aí não acabou. Tinha os pés, que era de ferro e barro. Por qual ponto aqui que eu quero pegar? Mas por que aquelas estátuas, os minerais começavam com
e finalizava com o ferro e o barro. Porque assim, ouro, prata, bronze, ferro. É porque quando a, quando a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse, um mistério, Babilônia, a mãe das meretrizes, da prostituição da terra, em que fez os reis, os países se contaminarem com sua idolatria, porque quando o povo foi espalhado dali, eles levaram é, é, a- o ideal de Babel. Tem países que conseguiram levar maior, que conseguiram se estabelecer como um império, não um império que dominou o mundo. Só continuou com a fera, tipo assim, o símbolo da China é um dragão, só que um dragão chinês ele é uma tipo uma serpente. Mas é um dragão. Os fãs de dragão não reconhecem aquilo como dragão, só reconhecem o dragão europeu, que os caras que só vivem na fantasia, né? Aí, cara, muitos povos foram levaram assim, tanto que as tribos que foram da Ásia, aí da Ásia por aquele estreito que chegaram nas Américas, chegaram no Brasil, aí foram dominando o Brasil. Eles tiveram ali a sua filosofia do dilúvio, porque em Babel, lá em Babel, quando eles criaram um sistema de idolatria, eles criaram também ali a filosofia daquela idolatria, o seu lado mítico, da sua lenda, assim, toda aquela narrativa. Aí aqueles povos que saíram de lá, eles pegaram parte desse princípio, porque realmente houve um dilúvio. Aí os povos que se estabeleceram levaram a história desse dilúvio para cada canto do mundo. Mesmo que eles não entendessem mais a língua dos caras lá, mas eles entenderam que o que os pais deles passaram para eles. Ah, ruim, de onde veio os negros, os brancos? O cara teve 3 filhos. E dos 3 filhos, eram 3 mulheres diferentes que tu não sabe. De tipo assim, de qual parte do mundo os pais delas vieram, a gente não sabe. Mas a questão decidiu a questão assim das etnias da humanidade é a questão eram as esposas dos filhos de Noé, entendeu? Você sabe que os Noé eram filhos de Noé. Eles tinham mais chance de ter a característica do pai, mas tu não sabe a etnia das filhas de das, das esposas dos filhos de Noé. Tá, e se espalharam aí pelo mundo, levaram era parte do legado de Babel, que foi a parte da questão da idolatria, como Babel como foi a mãe de tudo, né? Então, dificilmente você viu um povo que tinha uma questão assim de idolatria. Um exemplo, o Japão, ele começou com sua tribo ali, mas ele não tinha sempre questão assim de idolatria, assim, aquela questão assim de religião. Mas só que como a religião era a base para poder tu botar as leis, para poder tu montar um estado, tinha uma religião. Religião para montar o estado, porque naquela época a religião era a base da política, entendeu? A religião era a política. É por isso que até quando Deus usa Moisés e ele estabelece suas leis e ainda ilumina a mente de Moisés para escrever as leis mosaicas. Ele põe os principais leis, os 10 mandamentos, né? Da onde todas as outras leis iam ser baseadas ali. Moisés estabeleceu a questão espiritual ali do sacerdote, na questão de adoração, dos dias de festa, como na questão assim de leis, que era ser a questão política, entendeu? Ali foi estabelecido. Aí eu volto para
Nabucodonosor de novo. Aí quando eu volto agora para Nabucodonosor, cara, aí então o que acontece? Cada estátua ali, cada parte daquela estátua, ela, ela significa assim o nosso mundo, sua política, a origem da idolatria, tudo ali em Babel, né? Só que a questão é que aquela parte ali, como Babel ainda não tinha se tornado uma besta, levou tempo para eles crescerem. Aí começou a aparecer muitas potências. Na época de Abraão, as maiores potências eram o Egito, Babilônia. Babilônia, comparado ao Egito, era igual assim: Egito, Estados Unidos, continente América, né? Todos os países. Tu tem o Egito, Estados Unidos, e tu tem Babilônia, Brasil. Então tu percebe assim que antes de Babilônia se tornar aquela potência mundial, de virar aquele império, ia demorar muito para te poder entender. O Egito estava tão avançado na questão de educação, na questão de tudo, que quando Alexandre o Grande chegou lá, ele levou todos os seus magos, né, os seus doutores, para poder pegar todo o conhecimento que tinha no Egito. Aí, que foi que ficou que a história começou a contar do Egito depois? Como o Egito só fosse um povo assim que empilhava pedra, adorava gato, tudo, mas não fala da ciência. Quem fala da ciência dos egípcios é a própria Bíblia, que Moisés, olha, como falei, olha, Moisés, que Deus usou para poder escrever a lei, para poder estabelecer a religião judaica. Já tinha a religião semita, que era mais oral, tinha escritos também, tanto que até o sogro de Moisés era um sacerdote, entendeu? Ele aprendeu com o sogro ali alguma coisa, entendeu? Mas o Moisés assim, é igual aquele cara que fez o fundamental, porque, mano, ser príncipe não é fácil, não. Tu olha a história do Dom Pedro II, um moleque acordava 8 da manhã, ia dormir lá para as 8 da noite ou 10 da noite, de tanto estudar. Estudar mesmo. Moisés, ele teve que aprender a ciência dos egípcios, cara. Tanto que ele escreveu curva, detalhes, números, tudo, todas essas paradas que ele escreveu assim, foi com todo o conhecimento que Deus fez ele aprender lá no Egito, que o Egito era o berço da ciência da época. E olha o grande profeta que ele foi, um grande Messias daquela época que ele foi. Então, como a gente tem um problema na vida de se capacitar e estudar, né? Me perdoe, porque muitas pessoas vão estar me criticando aí por falar assim que o meu conhecimento que eu estou falando pode ser até besteira. Pode até ser, mas quero que vocês peguem o ponto da mensagem aqui. E outro ponto que Deus cita a ciência dos egípcios é no período de Salomão, quando o Egito detinha a questão da ciência, que Deus daria uma sabedoria para Salomão que seria maior do que a ciência dos egípcios. Aí por isso que a rainha lá do sul, ela podia parar no Egito para poder aprender a sabedoria dos egípcios. Não. Eu acho que tem um cara mais inteligente e mais sábio do que vocês aí. Eu vou direto, vou passar por vocês diretos. Você daqui da Etiópia e ir lá para aquela rota econômica ali, chamada Israel, terra de Israel. E foi lá e conheceu Salomão. Tá. Aí voltando para agora para Nabucodonosor, Babilônia. Depois que, como eu falei, né, falei do Egito, né? Tinha o Egito e tinha Babilônia. O Egito, na época de Abraão, era como se fosse Estados Unidos. Estados Unidos, sua capacidade militar, sua capacidade de ciência, enquanto Babilônia era como se fosse o Brasil, um vira-lá. O resto que sobrou de Babel, mas ainda era ali que nasceu tudo, entendeu? Aí quando aparece o primeiro império da história, assim, que dominou mesmo, dominou, dominou esse país, dominou aquele país, dominou aquela cidade, dominou Israel, chegou a ter influência, assim, mesmo que a cidade não tenha dominado, mas teve influência, fala questão do seu poder, pensa nos
Estados Unidos, entendeu? Uma vez não precisa nem invadir para você ter um certo poder em cima daquela nação. Você deixou de ser uma você foi além de potência, você se tornou um império. Entendeu? Você, potência, país, potência, império. Se tornou um império. Aí ali tá ouro, porque com base nas cidades que foram dominadas, do número de pessoas daquela época de influência, ali começa o ouro. Aí depois vem os outros povos, né, que dominou Babilônia, aí vem a prata. Mas a questão é que essa estátua, ela representa um imperialismo que tem a ver com relacionamento com Israel, né, e o mundo, que impacte o mundo, o imperialismo e a sua política. Aí vai, chega até Roma, que é outra idolatria. Aí, aí tem aquela, aí como diz que a pedra vem e esmiuça a estátua. Tem muita gente que associa essa parte com a chegada de Jesus, com a primeira vinda de Jesus. Às vezes uma profecia, ela pode significar esta era atual aqui, mas também só que às vezes tem coisas que se repetem. Às vezes a mesma profecia aqui dessa era vai servir para outra era ali, ó. Na época que supostamente, como Isaías falou, que a mulher daria à luz a um filho, ou que lá para frente, lá no Evangelho fala que a virgem dará à luz. Na época de Isaías, o povo não foi destruído, né? Aí a mesma profecia é de Jesus, Maria, o mundo. E a mesma coisa vale para a profecia da estátua, porque Roma era o ferro, mas aí tu esquece que tem um pé. O pé é ferro e barro. Sabe qual é a diferença do ferro e barro? Nessa questão que eu te falei da política, porque com a base da política do passado sempre começou pela religião. Mesmo que a gente esteja num país que seja laico, mas existe liberdade para questões religiosas, tanto para crença judaica, cristã e estrangeiras, como locais. Então, e o que sobrou de Roma. Roma foi, como é que eu falo? Assim, a parte de Roma, né, de ferro, o, o ouro já foi, o prata já foi. Só que a estátua ela não desapareceu, porque está na história, tá na história, tá na história, tá na questão do legado da humanidade, do legado que a humanidade herdou de Babel. Mas a única coisa que não herdou o legado de Babel, mas segue o princípio da estátua, é esse barro, cara. Que Roma teve sua base na idolatria. Na Bíblia aqui, você vai ver, na igreja primitiva, existia várias igrejas primitivas, várias comunidades primitivas. Pessoas que ficam brigando, dizendo que uma é verdadeira e outros falam que não é verdadeira, eu vou te falar, é e não é. É, porque quando o Império Romano está na sua decadência lá e o cara procurou um jeito de manter o seu império, aí se converteu naquela religião, ele fez o Estado absorver a comunidade romana da igreja primitiva romana, e depois foi absorvendo as outras igrejas, alguns não aceitaram, porque muitas dessas igrejas tinham judeus messiânicos, e aí para os judeus, perseguiram os messiânicos que criam em Cristo, assim até que os messiânicos que não criam em Cristo, que ainda tinham comunidade que ainda tinha muito judeu,
Mas a questão ali, ó, Estado com as igrejas fundadas pelos apóstolos. Sendo que parece que a igreja romana, não sei se foi Paulo que fundou, mas o Estado fala que foi Pedro. Aí vai aquela discussão, né? Abobalhada. Ao mesmo tempo é a igreja que Jesus, uma de várias igrejas assim, espalhado que a igreja só é uma, né? Ou todas elas são só uma, mas fala como uma das comunidades da igreja que Jesus deixou, mas o Estado tomou de conta. Esse Estado que tomou de conta é o requício do ferro. É o que sobrou de Roma. É esse que sobrou, que já foi aquele de Império e se reduziu a viver no mesmo mundo que o barro. Porque a gente olha assim a coisa assim, naquele negócio, a gente se esquece, mesmo que tenha se passado 1700, 1800 anos, mesmo que tenha se passado esse tempo todo aí, para Deus não é nada esse tempo, entendeu? Aí, como eu falei agora, voltando aqui para a parte quando o João fala que o Espírito de Cristo já estava operando, assim como um país nasce pequeno, se torna potência, depois se torna império, a gente olha para os Estados Unidos, exemplo aqui, Estados Unidos. É a mesma coisa da besta, tá entendendo? Da besta. E suas quedas também. Roma continua existindo, o ferro continua existindo, porque foi fugir lá para a igreja. Mas o problema é que este ferro que foi fugir lá para a igreja, é porque dentro da igreja você tem cristão e tem o Estado. O problema é que o Estado, ele faz as pessoas assim dessa igreja dizer: eu sou católico, apostólico e romano. Romano. Você faz parte desse ferro. Quer goste ou quer não, você faz parte desse ferro. Quando você declara que você é romano também. Porque é o desespero daquele império para não desaparecer tomou conta da comunidade. Se se você quer ver como era essa comunidade antes do Estado tomar conta, tem uma carta que eu acho que foi Paulo que escreveu aos Romanos. Era para aquela comunidade, mas também o livro de Apocalipse, outras comunidades. Que o Estado, não estou falando que o Estado perseguiu para absorver e tudo, para ter o controle geral e ter só uma igreja. Aí passou a ter só uma igreja. Você eliminou o Estado eliminou todas as outras igrejas e só ficou uma, a que restou, da igreja que Jesus deixou. Mas não, mas se eu me engano, agora saber se foi Paulo ou foi Pedro que fundou a comunidade de Roma, ou foi outro apóstolo. O Estado botou suas doutrinas em cima das leis de Deus, mas também o Estado ele é ciente que tanto quanto os ímpios são julgados, até a própria igreja é julgada. Se está em santidade ou não está. Não se sinta mal, não. Por favor, não é, né? O foco não é esse. Seja mais cristão do que romano. Seja mais um cristão santo do que católico. Eu falando isso um, um católico da religião, entendeu? Mesmo que você seja um católico, seja mais cristão do que romano. Ou negue-se a ser um romano e seja só apostólico. Porque a base do apostolado é você ler a Bíblia e divulgar o que ela conta. Divulgar para as pessoas que não têm como centro Jesus Cristo.
A base de ser um cristão é essa. É você entender que o templo construído por mão humana e que o Estado estabeleceu ali, ele será destruído, porque um dia o mundo acaba. Pode ser. Quando eu falo esse negócio, não fique emburrado achando que estou falando que a tua igreja seja. Todas as igrejas, eu falo, os templos das igrejas vão ser destruídos, porque todo mundo vai se congregar só com um rei, que é Jesus, entendeu? Agora, depois eu volto para esse ponto aqui. Tá, isso aí é o que sobrou do ferro. E esse ferro, assim, não é só o que sobrou de Roma, mas também o legado da estátua, daquilo que nasceu lá em Babel, todos os povos do mundo, suas idolatrias, seus misticismos, tudo isso faz parte dessa estátua, só que como estão de besta, então o que sobrou daquela besta se juntou ao barro. Porque agora que é questão do barro, antes a humanidade cria muito em deuses, e depois o cristianismo cresceu, mas ainda tinha muita crença, ainda tem muita crença assim em deuses pagãos, entendeu? Mitológicos, existe muita coisa, mas só que para ser o barro. Agora, qual é a questão do barro? O que é o barro? Se todas as questões assim do ferro ao ouro, o ouro ao ferro, tem a ver com espiritualidade, com crença, o barro é a humanidade. O barro é o começa aquele ser humano que não quer acreditar em Deus ou em deuses, não quer acreditar em Deus ou no diabo, entendeu? Aí o homem passa a ser o centro, porque o homem é barro, barro, somos de barro, vamos pro pó, somos feitos de barro, mano. Argila, melhor argila, aquela argila preta ali. Nós somos feitos de barro. Aí tá, humanidade. Aí, aí agora que tu vai entender tudo, como fala das bestas do Apocalipse e desse pé aí. No mundo, você vai ter crentes em alguma coisa, seja em Deus, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, seja os judeus, seja os cristãos, seja os cristãos católicos, né, que estão atrelados a Roma ainda, né, que Roma ainda existe, todos os outros impérios, Roma teve o seu império às custas da comunidade cristã e da igreja primitiva de Roma. Aí tu vai ter, olha, como falei, ó, um espírito, ele pode ser uma doutrina, o ideal, um caminho, que começou e nasceu devagar aos poucos, assim como o animal vai crescendo, para se tornar uma fera, depois uma besta, e se tornou o que ele é hoje. Partido comunista, partido de ateus, grande influência no mundo. Mas quando as coisas começaram, olha só, até o capitalismo tem o ateísmo, entendeu? Só que uma parte dos países capitalistas, eles têm liberdade religiosa, entendeu? Porque o capitalismo. Agora vamos falar do espírito do anticristo, junto com o meio que tá, é tudo interligado, gente. O espírito de anticristo, meio tudo isso. O espírito de anticristo, como ele já estava todo no mundo, né, desde a época da igreja primitiva, para te ver que o bagulho é louco, e ele vai evoluindo, porque ele vai influenciando as pessoas, tá entendendo? Através dos principados, potestades, aqueles que estão revoltados com Deus. Aí nasce um cara da etnia dos judeus, mas fora de Israel, que os judeus estavam na diáspora. Aí o cara vira ateu, aí, aí o mundo, questão econômica do mundo todo, assim, crescendo, população crescendo, mundial crescendo. Vou escrever aqui meus ideais políticos, assim, tudo.
Ai, todo mundo tem que. Vamos lembrar que se eu quero tirar Deus e quero que a humanidade seja o centro, vamos mudar as coisas. Vamos voltar para o legado de Babel, que é a rebelião a Deus, criar um sistema que apague Deus, que Deus não exista. Legado de Babel. É por isso que essa estátua ainda tá de pé, cara. Aí cria. Aí a culpa é o judaísmo, o cristianismo, um sistema, mais-valia, o caramba. Aí vem outros, aí tem outros que criam já o positivismo, que infelizmente invadiu o exército brasileiro. Mas antes disso tudo, o espírito de anticristo como começou a operar, já estava operando, começou por começou operando assim, usando os gnósticos e tudo. Chegou uma galera aí, maçonaria. Aí os caras criaram o primeiro grupo, chamando, que era, acho que de origem maçônica, né? Chamado Illuminati. Quando a gente ora a oração do Pai Nosso, se tivesse uma coisa seja feita na terra como é no céu. Todas as coisas que tem na terra é o que tem no céu. No céu tem um rei. A gente lembra como eu falei que Caim que criou uma cidade com o nome do filho dele, que ele botou como se fosse o filho dele como o primeiro rei, assim, de uma cidade humana aqui na terra como no céu. Não vi nenhuma ordenação de Deus sobre o filho de Caim, só que eles estavam vivendo conforme os pensamentos do homem, entendeu? Porque Caim foi jogado por longe da face de Deus, então não ensinou sobre Deus para os seus filhos, mas ele tinha um entendimento. Tanto que foi através dos filhos, olha, rei no céu, rei na terra, para poder ter prosperidade, para poder ter noção de hierarquia, para poder seguir um legado, entendeu? Aí os filhos dele, opa, tocador de flauta, antes do dilúvio. Te vê como a capacidade do cérebro humano, de vida humana, era uma absurda. Por isso que na questão assim, de adorar uma criatura, um animal, muitos não praticavam a idolatria. Tinha que ser muito burro naquela época. Mas e tinha gente burra. Fez era a esfinge. Só que a gente não tem a cabeça original da esfinge. Mas fizeram a droga da esfinge naquela época. Então apareceu gente burra. Mas só tem uma coisa do passado que tu reconhece a idolatria, é aquela droga da esfinge no mundo todo. E eles estavam em todo lugar do mundo já. Aquela população. Tá, voltando assim. Aí esse grupo aí dos Illuminati, eles queriam eliminar toda a monarquia da Europa. Porque a monarquia da Europa teve uma base assim que foi Roma, né? Seja feito na terra como no céu. Tem um rei na terra, tem um rei no céu, tem um rei de Judá e tudo. Vamos estabelecer aqui uma família real, todos esses povos, esses bárbaros aqui. Ou já muita cidade também já tinha rei. Vamos lá na Inglaterra, vamos meter nossa religião neles. Jesus mandou pregar o evangelho, mas não mandou um evangelho entrar de goela abaixo. Aí com o tempo a igreja romana, né? Porque eu falo igreja romana, é porque quando o Estado tá maior do que o cristianismo, começa a cometer erros, tá entendendo? É a mesma coisa, assim, tipo, mesmo que eu pegue aqui no Brasil, domine o Brasil, e eu ponho em igreja batista, uma igreja assim que não gosta de misturar política com religião, é, a, com o tempo a política vai corromper a igreja, vai ficar mais Estado do que o cristianismo, tá entendendo? Vamos ter o cristianismo goela abaixo desses caras, bora matar esses pagãos tudo, não bora pregar não, bora matar ou se você se converte, ou toma aqui, o que você vai escolher? Vai morrer ou vai virar um cristão? Olha, engraçado porque no Islã faz isso, né? A Bíblia não manda a gente fazer isso. A Bíblia não manda a gente fazer isso. Mas Roma fez. O Vaticano, o Estado. Claro que havia pessoas que tinham a palavra, que tiveram conhecimento, tudo, que falavam, não, esse não é o caminho, mas só que o Estado ia lá. Antes de Lutero existiu outros. Só que a diferença na época de Lutero teve a impressora lá, que ele pôde espalhar para os cantos.
E tá aí, tá beleza, monarquia na Europa. Aí voltando para os Illuminati, era uma galera aí que os Illuminati, querendo, tipo, se tem alguma ação, mas infelizmente, é, o estilo que vocês caminham é o estilo que é o que do anticristo, tá entendendo? Assim também como um Estado, quando a igreja ela se corrompe, ela deixa de ser uma esposa pura e passa a ser uma meretriz, tá entendendo? Aqui felizmente vocês caminham no espírito do anticristo. E isso já saiu até da mão de alguns de vocês e tá na mão daqueles que estão lá em cima. Aí deu errado, descobriram e tudo. Só que o espírito do anticristo aí continua operando. A ideia é, poxa, bora acabar com as monarquias. Aí veio a Revolução Francesa. Aí surge a imagem do rei, porque o rei era assim, assim, assado, entendeu? Aí, aí mata o rei, guilhotina, iluminismo. Olha só, um nome parecido com Illuminati, né? Mas é a mesma lógica. Aí, poxa, Maria Antonieta, uma frase que era antiga que atribuíram a ela. Hum, sirva brioche. Aí, poxa, acho que a coisa mais maldosa que esse pessoal conseguiu fizeram, né? Foi de falar assim, porque a mulher não podia amamentar. Não, quisesse amamentar, podia amamentar, né? Mas isso botou medo em várias rainhas depois que queriam amamentar seus filhos e não podia, por causa do que aconteceu com Maria Antonieta. Olha o ser humano, maldade pura. Matou uma mãe que amamentava um filho porque falaram que era incesto. O que um espírito do anticristo não faz quando ele quer operar essas coisas, né? Ai, cara. Aí lá eles estabeleceram algo que também tem a ver com, com o pé da estátua, direita e esquerda. Ah, direita e esquerda. Mas não é essa direita e esquerda que tem aqui no Brasil, por favor. Mas eles estabeleceram direita e esquerda. Ah, tá aqui. Política seria moldada aí. Aí foi espalhando, espalhando. Os Estados Unidos, como foi fundado, tipo, meio que entre aspas, o rei dos Estados Unidos é a política de Estado. Nos Estados Unidos você tem a CIA e o FBI. Tem coisas que a CIA faz que nenhum presidente sabe. Aí quando o presidente está saindo muito da linha daquilo que o Estado estabeleceu, eles vão lá, tchau, Abraham Lincoln. Tchau, John Kennedy. Vocês são comunistas demais. Aí, cara, aí eu falei, né, direita e esquerda. No Brasil, isso chegou aqui, mas no Brasil ainda existe a família real até hoje, mas na família real daquela época, você tinha os liberais e os conservadores. Uma característica de um liberal e conservador, porque se um liberal ele é mais voltado para a questão do mercado financeiro, estrangeiro. Aí o conservador é mais local, nacionalista, proteção questão da religiosidade. O Brasil tinha como religião oficial o cristianismo. Claro, com uma igreja católica ali, entendeu? Com a sequência da igreja católica, mas é o cristianismo. Você tinha a família real, seja feito assim na terra como no céu, seja feito na terra como é no céu, família real. E aqui era chamado de império porque tinha muitos estados e cada estado nosso para o país, né? Mas a gente, claro, a gente não é e não chega nem perto de uma besta. Eu sei que tinha os conservadores e os liberais. Como eu falo que até no ateísmo
na doutrina do barro, que é a doutrina sem religião nenhuma, seja o cara um capitalista e muitos comunistas, na doutrina do barro, né? Cara, só sei, cara, que eles, assim, o positivismo, né, contaminou nossas forças armadas, assim, que não tava assim 100% bem com o imperador. Teve uma fake news por causa de uma mulher, enganou o Deodoro. Deodoro deixou o dedo subir a cabeça e se auto proclamou assim um general de 5 estrelas, já virou generalíssimo. Eu me próprio me condeno, a minha própria consideração aqui, né? E você, com o tempo, você vai eliminando os conservadores, né? Mais espaço para o liberalismo e apagar o imperador daqui. Esse caos que virou esse país, porque deixou de ser feito assim na terra como no céu. O país deixou de ser um país oficial cristão. Você vai destruir com o tempo a moralidade e a ética, mas isso aí os liberais, né, os positivistas, eles quebram isso, mas tem gente que consegue ser pior do que isso ainda. Você tá vendo, né? Os socialistas, os comunistas atuais da nossa esquerda, infelizmente. Aí isso chega nos dias atuais. Agora olha essa revelação. Tu acha que existe direita, que seriam os conservadores daquela época, ou que mantém os princípios daquela época nesse país? Quase nada. O que existe são as pessoas que são pró-monarquia, que são pró que esse país volte a ser uma religião oficial cristã, que volte, porque a gente é o único país da América assim que tem uma família imperial nacional que está viva até hoje. O que sobrou nesse país aqui, ó, cresceu muito, assim como cresceu o PT, os liberais. Aí vou falar um pouco do Brasil. Aí o que acontece? Sabe qual é a realidade que você tem hoje? É que você tem esquerda contra esquerda. Você tem uma esquerda comunista, uma esquerda socialista, uma extrema esquerda, em que seduziram muitos cristãos, né? Porque a gente tem que, claro, separar o que reter só o que é bom, mas não é porque você está retendo o que é bom que você tem que tolerar tudo que eles fazem, você não tem que tolerar nada e nem ser a favor. Joga fora, já tirou o que é bom, vou jogar fora. E você tem a outra esquerda, né? A outra esquerda que se diz direita e que não são verdadeiramente nacionalistas. Porque a base da esquerda antiga é porque eles eram mais pró assim, as potências de fora. E o conservador antigo é porque eles eram pró aqui dentro. Coisa que na ditadura militar os linhadores vão descobrir que ser pró de fora às vezes nem sempre é bom, porque às vezes os de fora não põem um centavo para construir uma empresa aqui para fornecer aquilo que a gente precisa e lucrar, né? Mas querem que a gente faça empréstimo, construa uma grande empresa e depois a gente venda a um preço barato para de fora e lucre em cima da gente. Essa é a lógica da estatal, que foi feita por militares conservadores, linha dura, que aprenderam na pele que não dá para confiar no 100% no liberalismo, a diferença de um conservador para um liberal. Só que hoje em dia você chama de liberal de conservador, e não é. Tá, cara, aí voltando para essa estátua, para esse pé, velho, de ferro e de barro. Voltando para isso. Nossa, tá com 1 hora aqui de vídeo. Voltando, gente,
para a estátua de ferro e de barro. O ferro e o barro, você vai ter o que existe de religiões, da nossa, assim, de crenças religiosas, de uma parte de outra, o que sobrou de Roma é um exemplo disso, e polaridade, porque eles estão juntos, mas não se misturam. A gente está junto, suponhamos que você é um cristão, mas tem um caráter do seu lado que é comunista. Começa desde de um bairro, com pessoas, prefeitura, estado, Brasil e mundo. Esta besta começou, essa parte de ferro e barro começou lá, Illuminati, entendeu? Foi aí que começou, que era já o fim do ferro. Eu, como falei, o ferro, Império Romano, que usou a comunidade cristã lá, romana, e falou assim: olha, eu sou você, eu vou dominar sobre você aqui. E todo mundo que faz parte dessa comunidade vai ter que dizer que é católico, apostólico e romano. O que mais importa para você é ser apostólico e cristão, e não romano. Porque quando você nega ser um romano, você está saindo, não falo da igreja, mas a tua mente está saindo desse ciclo aí, desse ferro. Aí tem um barro, China, base em barro, Coreia do Norte, um base em barro, um homem, um centro de, mas Rony, mas tem religião na China. Cara, o poder econômico, o país que não, política, partido é comunista, teu. Antigamente na China tinha história de reencarnação, ou de reencarnação, né? Ou de ressurreição. O governo não tá mais deixando. A história é uma história de fantasia aí do o nome da história é porque quem me fez uma princesa sofrida, que é uma história de uma mulher que reencarnou, não sei o que já era uma reencarnação dela. Tipo, eu não creio nisso, tô falando da história, fantasia, tá entendendo? Aí fizeram um anime, aí no anime, por causa do governo, aí não podia falar que ela era reencarnada e estava sendo reencarnada já pelo quê? Pela uma segunda ou terceira vez. Aí tinha uma criança que teve sonhos do futuro dela. Tá, beleza, uma criança tá tendo sonhos do futuro, bebê, e já tá tendo noção para poder distinguir que o que é o certo e o que é errado. Aí por isso que a história ficou uma merda no anime. É por isso que quando o governo chinês, ele quando eu tava até chegando a acreditar, nossa, o governo chinês está deixando, tem igreja lá, os caras estão mostrando, filmando igreja, pessoas entrando de igreja, né? Que, que o governo chinês só permite algumas igrejas, né? Só que agora, só que aí tu fala assim, regulamentar, cara. Se regulamentar as redes sociais no Brasil tá sendo um auê, porque é para poder tu implementar o comunismo aqui, tu vai ter que regular a tua liberdade de expressão, seja para falar merda ou coisa certa, tá entendendo? Seja para falar coisa maldosa ou coisas boas. Aí quero regulamentar isso daí. Se vão regulamentar para falar coisas maldosas, por que não é bom, por que tu acha que essa regulamentação vai para as coisas boas? Porque aqui, ó, às vezes a lapada que aqui dá, para muitos é coisa mal, tá entendendo? Ou não viver uma vida de santidade, por isso que eu falo, você, de qualquer templo, e principalmente católico, seja primeiramente um cristão e um apostólico, e não um estadista. Deixe de ser romano. Assim como Deus puniu aqueles que mataram Jesus, mas é o povo eleito.
agiu de misericórdia, devolveu para sua terra. E aqueles que o aceitaram, até eles foram perseguidos. Até eles foram perseguidos por Roma. Aí a China tá. Vamos regulamentar aquilo que você pode pregar, o que você não pode pregar. Aí, tá, cara, e se regulamentar boa parte do Novo Testamento? Quando fala daqueles que não herdaram o reino do céu, os incrédulos. Quem é incrédulo? O comunista. É o ferro e o barro, cara. É um mundo que tanto política ou religioso, falo religioso, o, até o cara que não acredita é com base na questão religiosa, porque não acredita em nada. Ah, mas eu sou ateu. Não, é assim. Não precisa ter raiva. Basta não crer. Então, se você não crê, então você crê na ciência, na humanidade. Barro, entendeu? É o barro. E o barro está na estátua, porque aquela estátua significa a civilização humana até a volta do Messias. Até a volta de Jesus, que vai vir e vai desmiuçar tudo. Cara, quando eu dou alerta aqui e falo para vocês, da Universal, assembleiano, que é muito fanático tá mais olhando para os usos e de costumes do que na santidade. Não, o costume é importante, mas a santidade tá muito acima disso. E também não vai dizer assim para algumas igrejas aqui, né, pentecostais, assim, que não são da Assembleia de Deus, que a varoa tá quase seminua e não e tentando os outros aí porque tá escrito na Bíblia. Ai do homem que vem o escândalo. A santidade é o principal, entendeu? Aí, cara, vem a pedra que é Jesus, tá voltando, destruir a estátua. Não vai existir um sistema religioso humano, um sistema religioso humano, um sistema teísta, porque o próprio Deus vai estar aí, né? O próprio Filho de Deus vai estar aí. Como é que vai ser ateu perante o próprio Filho de Deus? Tem que ser tem que pôr isso, né? E nem isso vai ter, né? Porque ele vai curar tudo, ele vai restaurar tudo, até vai restaurar a natureza. Ah, ainda tem um ponto ainda. Depois eu falo da questão da restauração aqui. Ah, então não vai ter igreja batista, não vai ter Assembleia de Deus, não vai ter igreja católica, não vai ter universal. A única igreja que vai ter é a humanidade, que é a humanidade que crê nele, que são os santos que vão estar lá com ele. Ah, que vão estar lá com ele. Que chamava acampamento dos santos. Ele vai governar o mundo todo por 1000 anos. A gente fala assim, antes que o nosso cérebro fala assim, ai, cara, é impossível governar um mundo todo por 1000 anos. É possível sim. O cara fez o universo, porque tu acha que ele vai governar esse mero planeta? Esse mero planeta. Acho que pode governar um planeta como esse, sendo que criou a imensidão todo o universo? Poxa. Aí, entendeu? É por isso, é isso que questão assim do fim da estátua, tá entendendo? O fim da estátua ali, o fim da estátua, o fim das bestas. Um tanto assim que, comecei falando sobre o livro de Apocalipse, né? No livro de Apocalipse fala de duas bestas e uma que é e não é. Mas eu sei que tem a primeira e a segunda. A primeira besta é uma nação. A primeira besta é um império. Atualmente, o único império no mundo que tem influência global, mesmo que a China seja uma potência, ela não é um império. A gente chama a China de Elon, não é? Pode ser, né? Porque
O único império atual que tem, assim, besta atual que tem é os Estados Unidos, entendeu? Aí diz que uma dessas suas cabeças vai ter uma ferida com golpeada de morte. Vai ter um, não sei se você vai ter falso profeta, né? Aí tem a segunda besta. Agora a segunda besta, cara, pasme, primeira vez na história, segunda besta, não vai ser um país, não vai ser um país imperialista que governa sobre o mundo, será um ser humano. Pasme. O cara terá tanto poder financeiro, o cara será tão poderoso financeiramente, com seguidores, que ele vai estar assim, ó, com a primeira besta, né? Por isso que diz assim, adora, que será, vocês vão ter que adorar a primeira besta, será adorar aquele país. A segunda besta será um homem. E esse homem, tipo assim, segundo, né, ele virá do meio de nós. Ele pode ser um judeu, pode ser um judeu messiânico, independente se ele é só um judeu ou um judeu cristão, mas ele será tem, tem que ser da linhagem de Israel para poder o Israel aceitar, entendeu? Mas ele ser tão rico, tão poderoso. Olha, os mais ricos, mais poderosos do mundo são judeus, né? Óbvio. Mas ele ser assim, será tão rico, tão poderoso, cara. Caraca, mano. É o barro. É o ápice do barro, entendeu? Ah, mas não era mas a China não tá no legado do barro, não tá no legado do ferro, né? Que é o legado da idolatria, entendeu? O legado do Estado, né? Que o país, aquele país cristão que tem várias religiões, o cristianismo tá lá, e a Bíblia fala que é pra gente se afastar, o cristão se largar do ferro, se deslargue de Roma. Precisa ser um católico para poder se deslargar de Roma, entendeu? Às vezes, tá entendendo? Sim, cara. A segunda besta será um ser humano, em que ali vai estar ali ele será praticamente o anticristo, aqui, o espírito anticristo ali encarnado. Ele é a própria encarnação do espírito, nunca criou, o espírito entrou numa mulher, né? Tipo assim, tudo aquilo que ao longo dos anos, da época de João para cá, desse espírito que influenciou, esse idealismo, essa doutrina que influenciou muitas pessoas, inclusive Karl Marx, né? Muitos do comunismo, ele virá como uma pessoa vai nascer nesse legado. É por isso que eu dei o exemplo de João Batista. Ele não era a reencarnação de Elias, mas caminhava na doutrina, no ideais, no caminho, ou, como a gente resume, né, no espírito de Elias. Então esse será o ponto-chave. É por isso que a Bíblia fala, né, que ele é número de homem, barro. Cara, mas o que é lindo é que quando Jesus volta, você tem o inferno. Existe o inferno, mas tu tem um lago de fogo. Sabe quem vai ser jogado? Sabe, ninguém foi lançado num lago de fogo. E o lago de fogo é a Satanás e seus anjos. Tá entendendo? Pega todos os anjos, põe no inferno, pega o inferno e joga no lago de fogo. A primeira pessoa que será lançada no lago de fogo será dos humanos. Não será o próprio inimigo. Porque durante o reinado de 1000 anos do Messias, reinado de 1000 anos aí do Messias, só depois de 1000 anos que os julgados vão ser lançados no lago de fogo. Vai ser lançado, se eu não me engano, no inferno, né?
cessado, Satanás vai ser lançado no lago de fogo, né? Porque ainda não foi lançado, ele vai estar selado. Ele vai estar selado ali. E as pessoas que no seu nome não foi contado no livro da vida. Mas antes de terminar, mal começou os 1000 anos, no primeiro dia que Jesus chegou, aqueles dois humanos ali, o cara que você era tão rico e poderoso, e o falso profeta que vai operar sinais e maravilhas, serão lançados, cara. Aquilo que foi feito para os Satanás e seus anjos vai receber primeiramente humanos. Não é triste isso? O legado de Babel, o legado da estátua. A estátua é um mundo, entendeu? Mas só como, como a única parte final dela, que é o pé, é de ferro e barro, é um mundo que tem uma religião, um mundo dividido entre religião e humanidade, entendeu? É o ferro e o barro. Estão juntos, mas não se misturam. É a direita e esquerda, que está desde o bairro até nas nações. Tá junto e não se mistura. Agora, cara, você, poxa, me causou medo. Cara, santidade. Na época dos apóstolos, eles acreditavam fielmente que o fim do mundo já estaria ali, porque havia muitos sinais. Eu tenho uma teoria aqui sobre os selos, né? Que os selos significa o processo jurídico de uma pessoa que está assim, revogando um direito de algo que comprou. Depois Jesus pega lá os selos, né? Aí a trombeta, que é o anúncio do julgamento, e o cálice, que é o veredito do julgamento. Acho que isso foi 526, eu não sei, foi 526, foi 500 e alguma coisa. A humanidade viveu uma coisa nessa terra. Foi 500 e alguma coisa? Não, 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 não. Foi 300. 500, não sei. Foi no. Deixa eu ver aqui. Quando foi, caramba? Pô, gente, agora que eu vou pegar a informação. Bora ver. Acho que foi em 537, 536. Cara, muitas das coisas que acontece quando se abre o selo, né? Parece que foi assim em 536. Assim, que alguns alegam que os selos estão sendo rompidos atualmente, que ainda vão ser rompidos. Alguns alegam que estão no período da trombeta. Eu falo assim, quando o último selo é quebrado, há 30 minutos de silêncio no céu. Entenda uma coisa, tempo no céu não é igual ao nosso tempo. Pode ser igual, pode ser 300 anos, pode ser 1000 anos, pode ser 2000 anos. Foram 30 minutos de silêncio. Pô, parece 30 minutos terrenos. Porque o que a humanidade presenciou, sim, dos princípios dos cavaleiros do Apocalipse são lançados na Terra. Sai aquele que vence. O início da igreja dominando, o Estado, a igreja dominando os povos. Sai as pestes. Sai a fome, que
escureceu no mundo naquela época e não deu pra comer nada direito, não tava dando alimento. Aí as várias guerras que tiveram daquela época, assim, tu estudando história, tu vê daquela época, aí depois Primeira Guerra, Segunda Guerra, assim, de lá pra cá, entendeu? Os cavaleiros estão soltos no mundo, tá entendendo? Se, se for pra acreditar, assim, uma teoria, entendeu? Uma teoria. Veja a história que aconteceu na Terra em 536. E olha os selos de Apocalipse, tu vai ver que tem muita semelhança, tá entendendo? Dos cavaleiros que são soltos no mundo, tudo. Aí o que faz a gente entender assim que tá. Esse, quando acabar o tempo do silêncio dos selos, vai ser as trombetas. Aí é nas trombetas que aparece o anticristo, que aparece essa galera aí, as bestas, tudo, tá entendendo? Porque como é que eles vão aparecer enquanto ainda tem que estar rompendo o selo ainda? Ah, Rony, é a besta que viu a energia aqui do mar. Não, cara, se tu tá navegando, só navegando, a primeira besta, né? Se tu tá navegando, quando a Terra vai aparecendo, ela parece estar emergindo do mar. João tá sendo levado pelo mar e viu aquele continente que ele nunca tinha visto do mundo antes, que nem imaginava que dali viria um império que ia dominar boa parte do mundo como domina agora, atualmente. O problema é, tu tá querendo dizer que os americanos não, pelo contrário, cara. É o sistema político econômico, cara. É o sistema político econômico, cara. Poxa, resumindo, é isso que é a estátua. Babel, aí aquele grupo, aquela comunidade de Babel cresce, vira Babilônia, mãe de todas as abominações da terra. Mano, o que o Estado de Roma matou de pessoas que frequentavam a igreja cristã romana antes dele absorver foram um absurdo, cara. Não pense que Deus vai poupar o Estado ou aqueles que seguem o Estado e não se arrependeram. Existe. Deus vai separar quem é cristão e quem não é, velho. De dentro desse Estado. Eu entendo que muitas pessoas que começam a abrir os olhos para a palavra, para o Evangelho de Cristo, o cristianismo, mas que não abandona a doutrina romana, porque foi uma questão de família, o que, que minha família vai pensar de mim, vão me ver como traidor. Isso faz parte, cara. Até quando um judeu vira um judeu messiânico, ele passa por isso, entendeu? Não, não é meu, mas você não precisa. Você não precisa estar na Itália, né? Por favor, né? Que é o berço de tudo. Você só precisa buscar santidade, Bíblia e oração. Seja você católico ou não. Ah, agora, Rony, posso até falar de outras igrejas, me ter porrada igualmente. As ideologias que surgiram na época de, naqueles períodos assim de Karl Marx, entendeu? O capitalismo também, o cal, até aquelas, o religião calvinista, onde muita gente se baseia para a teoria da prosperidade. Você já era escolhido. Ai, gente. Agora, cara, o ponto tchan de tudo. Se provavelmente
o anticristo já está fisicamente nesse mundo. Porque você. Ah, Rony, se você estiver errado, não tem problema. Você sabe qual é a lógica da cobra coral? No Brasil você tem a cobra coral verdadeira e a cobra coral falsa, né? Mas, para tua segurança, para te não morrer, considera ambas como venenosas. Não queira descobrir qual é a verdadeira e qual não é. Tá entendendo? Considere como venenosa. Assim como o povo da igreja primitiva acreditou que Jesus estaria voltando naquele período, você tem que acreditar que Jesus está voltando agora e que o anticristo está aí sim. Entendeu? Que porque a Bíblia, os judeus falam em hebraico, mas tem aquela época falavam em aramaico, e também tinha a presença assim da Grécia, que era que antes de Roma, né, era ou de origem dos gregos, né? Falava em grego, assim como tinha um latim. E quando João escreveu o livro de Apocalipse, ele pode ter escrevido provavelmente em grego para as igrejas que falavam em grego. Tá entendendo? Que ele escreveu praticamente em grego para as igrejas que falavam em grego, tá entendendo? O cara tava com 90 anos, ele aprendeu, e também fora que Deus me falou assim, ó, vocês aprenderam a falar outras línguas, e ele era um dos apóstolos, testemunhas oculares, que estavam ali em Pentecostes. Um rapaz fez um cálculo com base na numerologia, assim, na base de letras, questão grega, e deu o Neuralink, o 666. Aí tu já vê, assim, um sistema de rede, Neuralink, que mesmo que o download possa ser criado, pode ter criado isso assim, né? Mais alguém, assim como a Apple, né? Steve Jobs morreu, mas a Apple tá aí até hoje, alguém vai pegar, entendeu? Ou possa ser ele lá trabalhando com o anticristo, ou não, tá entendendo? Mas criou o Neuralink. Aí se tu pega o número da besta e joga pro hebraico, tu vai ter www. Para te poder acessar a rede, assim, um site, tu vai te botar www. Tá entendendo? Ligando. A besta, vai estar na cabeça, na mão direita. E não vai ser tu. Quando o João fala comprar e vender, tipo, se toda moeda, assim, agora, a moeda de papel já deixar de existir e ter que ser tudo virtual, se você não tiver um celular, você não faz Pix, entendeu? O Pix pode ser usado por besta. É controle total. É o legado de Babel. Entendeu? O legado. Só que sem o legado de Babel, só que sim a idolatria, mas é com a parte que é a parte que volta o controle e dominação e controle da humanidade toda, tá entendendo? Rebelião contra Deus. Aí, poxa, no hebraico dá www, no hebraico, 666. No grego, dá Neuralink. E em romano, quer dizer, em latim ou em aramaico, qual dá? Mas o principal ali em hebraico e grego, João era um hebreu, né? Um judeu, dá algo que interliga a internet. Fala, vamos pegar o teu computador e quebrar. Mano, hoje em dia, a parte dos carros, assim, você pode localizar os carros da época, assim, aquele Opala, aquele Fusca, não dá pra localizar, entendeu? Aquelas pessoas que gostam de carro velho, né? Estão. Na guerra da Ucrânia, você vê que drones conseguem mapear o teu calor humano. Assim, eu tô falando já do sistema da besta. O drone começa a mapear o calor humano. Então, identificar na floresta vai ser fácil, a não ser que você esteja uma caverna bem funda. Eu tô falando assim para aqueles que ficarem e eu oro a Deus para que eu não fique, né? Que vai, sim.
ter o arrebatamento num ponto ali. Ou para aqueles que acreditam que a gente vão passar por tudo isso junto. Mas eu prefiro acreditar no arrebatamento. Cara, resumindo tudo, os sinais, tudo tá aí. Pode. Tem muita gente que tá falando que vai vir uma próxima pandemia aí. Agora, o que é que caiu no descrédito? Eu tô usando, para falar para vocês, a lógica da cobra coral. Se o que eu tô falando aqui é uma verdade, é veneno, te mata. Se o que eu tô falando aqui for uma cobra sem abelha, coral, uma falsa coral, ela não vai te matar, entendeu? Que eu faço assim, questão assim que eu falo pra você separar, tá entendendo? Mas na lógica da cobra coral é porque, independente se ela é venenosa ou não, se você não sabe, considere como venenosa. Aí o que eu te falo é oração, Bíblia, santidade. Porque aqueles que estão nele não serão enganados. Quem estiver em Cristo não vai ser enganado. É isso, gente. Desculpa aí pela demora. Eu não sei se alguém vai assistir isso aqui por 1h36, né? Fique com Deus. Deus abençoe vocês. É, Se alguém quiser curtir aí, ou dar um apoio, se vocês quiserem, né? Não é obrigado, eu não vivo disso. É bem que eu queria. Fique com Deus. Deixe Jesus entrar no seu coração e renove a sua mente. Que Deus te abençoe você e cuidado com os profetas os falsos profetas do Apocalipse que estão mais amaldiçoando a sua nação do que trazendo a verdade daquilo que a gente tem que preparar. Tchau, gente. Fique com Deus.